Você faz algum tipo de investimento privado pensando na sua aposentadoria? É o que o Jornal da Manhã está perguntando para você participar com a gente lá no YouTube. Sim, não ou não sei. Não deixe de participar que você vai contribuir bastante aqui para o nosso conteúdo na entrevista de hoje. O nosso convidado, já nos estúdios da Jovem Pan Joinville, é Rodrigo Coelho, especialista em direito previdenciário, advogado, uma pessoa conhecidíssima, não só em Joinville e Santa Catarina, foi deputado federal até a última legislação e continua com a sua profissão de advogado, principalmente no escritório da família, que é especialista em direito previdenciário. Doutor Rodrigo, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, César Júnior, bom dia, Max Pereira. Bom dia. Bom dia, Ana, os ouvintes da Jovem Pan Joinville, é um prazer enorme estar de volta aqui. Que bom. Doutor Rodrigo, está mais difícil se aposentar a cada ano? Infelizmente essa é a dura realidade, né? Não só as regras estão endurecendo, mas com a reforma previdenciária de 2019, o Brasil ele entrou para um seleto, vamos dizer assim, grupo de países no mundo onde a tendência é apenas se aposentar por idade, ou em alguns casos um pouco antes, e garantir um valor mínimo, né, de aposentadoria, sob pena de acontecer igual Grécia, por exemplo, um país que ficou conhecido aí, onde as pessoas tiveram, de uma hora para outra, a redução em 50% das suas aposentadorias, porque comprometeu as contas públicas e o país entrou numa crise sem precedentes na época. O Brasil estava se encaminhando para isso. Por quê? Nós estamos hoje vivendo mais, esse é o principal fator, e tendo menos filhos. Lá na década de 60, 70, quando foi criado o INSS, na época era antigo INPS, tinha 4, 5 pessoas trabalhando para cada aposentado. Hoje não chega a 2 pessoas trabalhando para cada aposentado. E hoje as formas de trabalho, né, a realidade de trabalho hoje em dia, ela não é de via antigamente, né, nas empresas de Joinville especial, às vezes até 3 gerações trabalhando na mesma empresa, né? O avô, o pai e o filho, e ficavam sempre normalmente no mesmo emprego. Não vou sujar minha carteira, né? Vou ficar no mesmo trabalho. Hoje, os jovens em especial, eles, quanto mais experiências tiverem de trabalho, e acaba muitas vezes com esse avanço tecnológico, com os aplicativos, por exemplo, sendo MEI, né? Sendo MEI, e pagando valores bem abaixo do que pagavam antes. E o que acontece é que, quando vai fazer o cálculo da sua aposentadoria, a média fica realmente muito, muito aquém. Como é que se calcula hoje, Rodrigo? Hoje não, já há algum tempo, a aposentadoria. É a média das contribuições desde julho de 94, quando começou o Plano Real. Isso para nós que entramos na Previdência antes de 99. Para quem entrou depois disso, é a média de todo o período contributivo, desde o primeiro emprego até o último. Então serão 35, 40, 50 anos de média. Antigamente não, antigamente era fácil calcular. Era os últimos 36 meses, né? Os últimos 3 anos fazia a média e a pessoa calculava o valor do seu benefício. Então hoje esse é o cálculo. Então não adianta, por exemplo, é muito demandado nesse sentido. Rodrigo, eu estou com 50 anos, 55, eu vou me aposentar daqui uns 4, 5 anos, posso aumentar para o teto? Quanto que eu vou ganhar? A diferença, esses 4, 5 anos sobre o teto, vai ser muito pequena, vai acabar se diluindo ao longo da média que ele pagou sobre um valor muito baixo. Então não vai muitas vezes fazer diferença. Por isso é importante, e a palavra que se fala hoje muito em INSS, não se falava até 2019, é planejamento previdenciário. Assim como a pessoa se planeja financeiramente, né, para vários momentos da vida, ou mesmo se fala em planejamento patrimonial, em hold hoje em dia, evitar o inventário. O planejamento previdenciário hoje, ele é, né, necessário e importante ser feito, porque muitas vezes, por causa de 1 ano ou 2 a mais a pessoa pagando, ou o valor a mais ou menos pagando, ela vai ter uma diferença enorme. E importante, né? A pessoa se aposentando, sacando o primeiro benefício, é irreversível, não tem como voltar atrás. Agora não gostei do que eu estou recebendo, vou pagar mais um tempo e vou me aposentar de novo. Não tem como.
recebeu, aposentou-se, recebeu, esquece. Uhum. Doutor, deixa eu voltar um ponto ali que o senhor já comentou sobre a questão da idade, né? Porque para quem contribui ou já contribuía com o INSS antes da reforma, agora tem uma nova regra ali que é o seguinte, a questão da idade, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho ali. Idade para homens e para mulheres, porque além do fator idade, a gente tem a mudança na questão da pontuação também, né? Perfeito. Existem, resumidamente, 5 tipos de aposentadorias. Uma delas são chamadas regra de transição. Para quem em 2019 faltavam 2 anos para se aposentar, ele paga um pedágio. Para quem faltava menos 2 anos, paga um pedágio um pouco maior. E tem uma idade mínima que vai tendo para se aposentar ao longo do tempo. Que nesse ano, em 2025, aumentou para 59 anos a mulher e 64 anos o homem. E o que é o ponto? É você somar o tempo de contribuição com a sua idade. Então, vamos pegar o exemplo do homem, 62 anos. Se ele tiver 35 anos e 64 anos de idade, vai ter 99 pontos. Só que o que se exige esse ano são 102 pontos. Aumentou a necessidade de mais pontos. De mais pontos. Vai chegar ao ponto de 105 pontos, daí vai estabilizar. E o da mulher, hoje é 95 pontos, né? Vai chegar no limite, vai chegar até 100 pontos. Vai ficar praticamente idêntico, 5 pontos a menos. A vantagem, claro, no ano, se a pessoa estiver trabalhando e pagando todo mês, ela aumenta 2 pontos a cada ano. E a regra aumenta só 1 ponto. Porque ela aumenta um ponto com a idade e 1 ponto com o tempo de contribuição. Mas é muito comum esses vácuos, né? A pessoa ficar sem pagar algum tempo. Então, hoje, em regra, não se aposenta mulher com menos de 59 anos e homem com 64. Se você tiver, claro, 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, você pode compensar um pouco mais de tempo de contribuição, reduzindo aí o tempo de idade. O que importa é completar, hoje, 102 pontos homem e 92 pontos mulher. Então, o que é pontos? É somar o seu tempo de contribuição com a sua idade. Então, vamos dar um exemplo aqui, mais simples. O homem tem 70 anos e 32 anos de contribuição, se aposenta. Só que você fala, Rodrigo, 70 anos, tem que trabalhar até lá para me aposentar? Infelizmente, essa é a dura realidade. Talvez entre na regra de transição lá quando teve em 2019, foi feito fazer o cálculo quanto que ela, na época, tinha, quanto faltava para se aposentar, para fechar o tempo. Porque até 2019 existia no Brasil a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Bastava a mulher ter 30 anos de contribuição, se aposentava, não importava a idade, e homem 35 anos de contribuição. Por isso que é muito comum nossos tios, avós, lá com 50 anos, estarem aposentados, até antes. Porque Joinville tem tempo insalubre nas empresas que se trabalham. Muita gente começou lá com 12, 14 anos de idade, às vezes nem só registrado, mas na lavoura também, em tempo rural. Então é muito comum pessoas com 45, 50 anos se aposentarem. Era, comum. E foi isso que acabou ao tempo, vamos dizer assim, colapsando o sistema. Não é um tema simples, ele é complexo, né? Se exigem assim fazer levantamentos, cálculos. O INSS não é um órgão, vamos dizer assim, tão eficiente quanto é a Receita Federal, né? A Receita Federal, você vai lá na época de declaração de imposto de renda, você vai abrir o seu cadastro, já está praticamente pronta a sua declaração, é só preencher o que falta, porque já tem todas as informações lá. O INSS não tem ainda tudo digitalizado. Só para ter uma ideia, quem está nos ouvindo, o INSS é o maior réu em ações no Brasil. Por quê? Porque a pessoa que procura o INSS acaba tendo muitas vezes a negativa. Até para quem quer se encostar, ficou doente, o INSS é muito rigoroso nas perícias, tem que procurar um seu médico de confiança, um advogado para entrar com ação judicial. Mas tem 5 milhões de pessoas que entraram com ações contra o INSS no Brasil. Isso fechou agora em 2024. Então é muito mais do que a Caixa Econômica, essas telefônicas, juntas, inclusive. Então a pessoa que tem a sua dúvida, né, está perto de se aposentar ou não está, tem tempo insalubre para converter, já a verba no INSS. Então vai lá e procura no INSS, muitas vezes o site vai dar umas informações equivocadas.
porque não está totalmente informatizado e às vezes tem informações dela lá de contribuições que ela teve lá atrás que não constam. Isso é importante fazer esse chamado planejamento previdenciário para ver se ela tem algum outro direito também. Porque foi criado em 2013, aí é importante destacar, a chamada aposentadoria por tempo de contribuição para os PCDs. E PCDs, quando a gente fala, a gente imagina aquela pessoa, né, cadeirante, uma pessoa com uma deficiência muito grave, mas não. Por exemplo, quem é monocular, tem muita gente monocular, ela acaba tendo condições de se aposentar antes, reduz às vezes até 3, 4, 5 anos na sua aposentadoria. Tem outros casos também de doenças que podem a pessoa se encaixar naquela regra, por exemplo, de vagas para PCD. Você vê, divulga aqui, né? As empresas estão com vagas sobrando para PCD, não conseguem preencher as vagas. E essa pessoa, antigamente, até 2013, ela tinha que cumprir a mesma regra da pessoa, vamos dizer assim, que não tinha nenhuma deficiência. Hoje não, hoje a pessoa pode se aposentar antes. Então depende do caso, né? É importante analisar ela. Ele tem uma cardiopatia grave, às vezes tem um problema de audição, ela tem dificuldade de ouvir de um ouvido ou outro, tem problema pulmonar, enfim, são vários os problemas que a pessoa pode ter hoje e que pode abreviar o seu tempo de aposentadoria. Doutor Rodrigo Coelho, as pessoas conversando com especialistas, com a sua profissão e também até no aplicativo do INSS, né? De repente lá aparece a opção de pedágio. Essa função ainda, esse modelo ainda existe? O que é o pedágio? Como estava falando aqui, a pessoa tem que ver o tempo que ela tinha em 3 de novembro de 2019. Foi quando foi publicada a reforma da Previdência. Se ela tinha menos de 2 anos para se aposentar, ela paga o pedágio de 50%. O que é isso? Se faltava 2 anos para se aposentar, basta ela pagar mais 1 ano. Então, se faltava 2, ela trabalha 3 e se aposenta. Se ela tem mais de 2 anos, faltavam mais de 2 anos para se aposentar em 13 de novembro de 2019. Então, se faltavam lá, vamos supor, 3 anos para se aposentar, ela tem que trabalhar mais 100%. Então, ela tem que trabalhar 6 anos para se aposentar com aquelas regras, só que são mais vantajosas, né, da regra antes da reforma da Previdência. Então, é importante a pessoa, esse pedágio, o que é? Então, é isso, é o tempo que faltava em 2019, ela precisa ver qual era o tempo que faltava, para daí calcular e pagar certinho, porque às vezes não vale a pena a pessoa, vou trabalhar mais 1 ano, pagar sobre o teto. Muitas vezes ela vai ficar mais 1 ano pagando sobre o teto, e hoje agora aumentou, né, com o reajuste do salário mínimo, o teto da Previdência está um pouco mais de R$ 8.100, mas se a pessoa é autônoma, ela, por exemplo, ela paga 20% disso. Pesa, né? Pesa, 20% de R$ 8.000 dá R$ 1.600 arredondando. E às vezes ela, por exemplo, não que ela vai receber o teto. Hoje em dia no Brasil são poucas pessoas que recebem o teto devido a esse cálculo que eu falei que pega a média desde julho de 94, quando começou o Plano Real. Mas às vezes vai receber lá, vamos supor, R$5.000 por mês. No ano, R$5.000 dá R$60.000, contando com, né, os 12 meses e tal, tem no 13º. E às vezes ela vai receber R$50 ou R$100 a mais que ela vai receber pagando mais esse 1 ano. Não vai compensar nunca esses R$60.000 que ela perdeu naquele ano, que ela pode deixar guardado, ou fazer uma aplicação, enfim, do que ela ficar... Então, cada caso é um caso. A gente fala aqui, né, em tese, com base nas regras que existem, mas cada situação é muito específica, é impressionante. A gente, às vezes, pega irmãos gêmeos, né, que tiveram uma vida quase parecida de trabalho, de contribuições ao longo do tempo, mas um teve alguns vácuos, né, no período, o outro foi para o Exército, o outro não foi, que o tempo do Exército também é contado como tempo de contribuição, outro trabalhou na Tupi, por exemplo, e tem tempo insalubre, pode converter o tempo. O tempo insalubre, por exemplo, se a pessoa trabalhou 10 anos exposta a agentes nocivos, é como se tivesse trabalhado 14 anos, aumenta 4. Então a influência é impressionante. Então tem que fazer esse cálculo e averbar no INSS, que quer deixar guardado lá para quando chegar o tempo dela se aposentar, porque o INSS não vai chegar assim, Marquinhos, uma cartinha na tua casa que tu vai se aposentar amanhã. Jamais. Não vai. É mais fácil chegar com uma carta cobrando alguma coisa. Se você deixar de pagar, né, um mês, 2, eles sabem, eles cobram, mas
vai se aposentar, não acontece ainda. Talvez aconteça um dia. Sim. Né? Então é importante a pessoa procurar alguém da sua confiança para poder fazer o cálculo e ver quanto tempo falta exatamente. Doutor, a gente fez a pergunta para o nosso ouvinte que está participando, o seguinte: você faz algum investimento privado pensando na sua aposentadoria? E aí preocupa esse número aqui, certamente o senhor vai concordar comigo aqui. A pergunta é essa. Sim, 26% responderam que fazem algum investimento tal. 74% da nossa enquete dizem não fizemos qualquer investimento privado pensando na sua aposentadoria. Esse 74% aqui tem que mudar esse conceito aqui, é isso? É preocupante, Marquinhos. Saiu agora a reportagem do SPC Serasa, né? 2/3 das famílias no Brasil estão com o nome negativado ou com atraso de mais de 3 meses em algumas contas. O que é investimento privado? E hoje é muito fácil, antigamente era difícil fazer. Hoje você, com R$50 por mês, isso já há algum tempo, né? Qualquer banco, e é fácil abrir conta bancária através da internet, você já faz uma previdência privada. Porque antigamente eram poucas as opções de aplicação financeira, era o seguro de vida, né? Até o seguro de morte, porque a pessoa quem ia receber eram os familiares quando faleciam. Hoje não, você faz uma previdência privada e é garantido. Teve problemas no passado com entidades que foram criadas e faliram, né? Hoje não, hoje tem o Instituto de Resseguro do Brasil, é muito fiscalizado pelo Banco Central, e as que existem hoje no Brasil hoje tem uma regra e são muito corretas. Então é importante você fazer isso, porque como eu falei, a tendência, infelizmente, é a aposentadoria ser adiada cada vez mais, para os 65 anos a média, e quer igualar a idade do homem e da mulher. Hoje ainda está 65 para o homem e 62 para as mulheres, então, mas a tendência é... Então já se fala em uma nova reforma da Previdência, daqui a uns 3, 4, 5 anos, para igualar a idade, e fazer uma previdência privada. Ter débito em conta, por exemplo, R$50 por mês. Começa aos poucos. Você foi via banco mesmo, onde ele é correntista, tal, hoje, ou uma outra privada? Você já tem conta em algum banco, tem uma relação com o gerente, já faz lá por lá, mas existem inúmeras opções hoje. Mas essas que o banco... A diferença é pequena de uma para outra, de taxa, né? Mas... Em relação à idade, doutor Rodrigo, para a pessoa iniciar um processo de uma aposentadoria privada, já estou com 50, 55 anos, vale a pena? Vale a pena, nunca é tarde, tá? Vou iniciar os 50, vou pagar durante 20 anos. Vou prever que aos 70 anos quero parar realmente e receber um valor mensal por mês. Faz o cálculo e quanto sairia. Se falecer, vai receber. Tem algumas que garantem a invalidez, que isso tem uma coisa que as pessoas têm que se preocupar. Isso que a gente observa diariamente. As pessoas não... A gente pensa, né? A gente pensa que vai viver eternamente, que vai sempre ser um jovem saudável, né? Mas uma hora a idade chega e uma hora, às vezes, uma doença pode acontecer. Um vizinho meu, esse final de ano, infelizmente, é triste. Ele foi mergulhar no rio e bateu a cabeça e ficou tetraplégico. Caramba. Acho que dói, né? Machuca, assim, pra gente, o custo que vai ter. A única vantagem é que ele tá pagando o INSS, né? E ele vai ter uma rendinha lá para poder custear o tratamento e até alguém para cuidar. Hoje tem a mãe, mas a mãe dele tem 70 e poucos anos, né? E daqui a pouco ela vai também, infelizmente, né? E ele vai ter que ter um custo para se manter. Porque se ele não tivesse pagando o INSS, ele ia para o BPC, LOAS, que é um benefício assistencial, se fosse se encaixar no requisito, que é muito rigoroso. É 1/4 do salário mínimo, que é para pessoas extremamente carentes. Então, às vezes, fica sem renda. Hoje tem muitos casos de pessoas com autismo, né? Depende do grau, tem deficiência no trabalho, não consegue se adaptar. Pode ter um benefício previdenciário para ele. E, às vezes, tem diagnóstico tardio, né, do autismo hoje em dia. Aumentou, a medicina se aperfeiçoou, né? O diagnóstico está bem mais fácil de ser feito hoje, né? E as pessoas têm que estar com essa preocupação, porque o INSS, Marquinhos, ele por mais que fale mal, critique, a gente fala mal aqui, mas ainda é o grande colchão social e que garante a vida e a sustentação e a renda de várias famílias, não só em Joinville, mas no Brasil e em Santa Catarina. Doutor, nosso tempo terminou, mas para finalizar é o seguinte, está atendendo a pergunta do ouvinte, José Carlos Rodrigues está falando assim: doutor, como ficam as contribuições de quem já tem 58 anos?
Claro que o senhor já comentou que cada caso tem que ser analisado de forma pontual, enfim, mas a dúvida dele é o seguinte: perde tudo para o governo? Tem uma resposta para essa pergunta ou tem que analisar melhor o caso dele, hein? Para a gente finalizar. No princípio tem que analisar, mas Sim. a pessoa, por exemplo, quanto mais tempo ela ficar contribuindo, mesmo que seja um valor sobre o teto, ela vai compensar aqueles valores que ela tem menores. Então, às vezes, adiar 1 ou 2 anos a sua aposentadoria pode aumentar drasticamente no seu valor mensal. Às vezes vai para R$1.000 a mais, R$2.000 a mais. É importante fazer o cálculo. O que não existe mais, e o STF, vamos dizer assim, colocou uma pá de cal e não tem mais possibilidade, o que é? É a desaposentação, que é a pessoa que se aposentou e continua trabalhando, que é o mais comum. Porque a aposentadoria, o termo, né, o significado da palavra aposentadoria significa o quê? Retirar-se para os aposentos. Antigamente a pessoa se aposentava e ia para casa e nunca mais trabalhava. Hoje não, hoje a aposentadoria é uma etapa da vida e a pessoa continua trabalhando. O que ela pagou de INSS após aposentado, esquece. É dinheiro que vai ficar para o governo realmente. Porque nossa Previdência, qual é o regime dela? Quem está na ativa paga para quem está aposentado. Claro que na hora do cálculo vale o que você pagou. Mas o sistema hoje, INSS, Regime Geral de Previdência Social, se sustenta com base no que a pessoa está trabalhando, mas na hora de calcular é a sua poupança, vamos dizer assim, individual. Perfeito. Só que chegar daqui a pouco é igual a países como o Chile, que vai ser tipo um FGTS. Você tem lá a sua conta específica e você vai saber o quanto você vai ter. Tem muitas dúvidas ainda, né? O doutor Rodrigo vai ter que retornar aqui, porque tem a questão dos fundos de pensão, institutos, não é? Como é o caso de Joinville, o IPREVILE, que é o Instituto de Previdência da Prefeitura. Doutor Rodrigo Coelho, muito obrigado pela presença e também precisamos saber do futuro político também, né? Do doutor Rodrigo Coelho e possivelmente virá aqui para explanar mais sobre isso. Muito obrigado, uma excelente semana. E até a próxima. Obrigado, Eu agradeço, César Júnior, Marquinhos, né, sucesso a vocês, a Ana aqui, Jovem Pan, Joinville, aos ouvintes, obrigado pelo carinho. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Obrigado, doutor.